Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas, Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Nessa videoaula de hoje, então, eu trouxe uma lista de questões aqui para a gente relembrar um pouquinho sobre esse assunto que é bem interessante. Equações exponenciais, tudo bem? Então vamos à nossa primeira questão. Determine o conjunto verdade das equações exponenciais dadas, tudo bem? Então vamos lá. Nossa primeira questão aqui nós temos então, veja, 2 elevado a x é igual a 64. Como que eu tenho que pensar para resolver as equações exponenciais? Veja, é bem simples. O que nós precisamos fazer? Desse lado, do lado esquerdo, veja, do lado esquerdo nós temos o quê? Nós temos uma potência, onde o 2 é a base e o expoente é 6. Tudo bem? Desse lado eu tenho apenas o 64. A nossa estratégia é o quê? É igualar essas duas potências, tudo bem? Mas veja que o 64 ele não está escrito na forma de potência, então nós vamos fatorar o 64, veja. Vamos fatorar aqui o 64. Veja que o 64 é par, então divide por 2 que vai dar 32, é par também divide por 2 que vai dar 16, é par também divide por 2 que dá 8, é par divide por 2 dá 4, é par divide por 2 que dá 2, é par divide por 2 e dá 1. Tudo bem? Então veja, o único número que repete é o 2, vamos colocar ele aqui embaixo. Quantas vezes ele repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja que o que nós estamos afirmando aqui é que o 64 ele pode ser escrito na forma de potência como 2 elevado à sexta. Tudo bem? Então veja, eu posso dizer que 2 elevado a x, então é igual a 2 elevado à sexta. Tudo bem? Agora observe a igualdade que nós temos entre essas duas potências. O que essa igualdade está afirmando para nós é que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Ora, se essas duas potências são iguais, e se elas possuem a mesma base, veja que aqui a base é 2 e aqui a base também é 2. Bem, se essas duas potências têm a mesma base, elas só podem ser iguais se acontecer o quê? Bem, se os expoentes também forem iguais. Dessa forma, o x vale quanto? O x vale 6. O nosso conjunto verdade, então, é esse aqui. Tudo bem? Vamos para a letra B. Na letra B, o que nós temos aqui? Veja, 2 elevado a x igual a 1 sobre 32. Ok? Veja, o que nós vamos fazer aqui? Novamente, eu tenho, veja, do lado esquerdo, nós temos aqui uma potência de base 2 e expoente x. E desse lado aqui nós temos uma fração, veja, 1 sobre 32. Então o que nós precisamos fazer é o quê? Reescrever essa fração 1 sobre 32 na forma de potência. O nosso primeiro passo vai ser então fatorar o 32. Vamos lá. Fatorando o 32. Veja, é par, então divide por 2, que vai dar 16. É par, divide por 2, que vai dar 8. É par, divide por 2, que vai dar 4. É par, divide por 2, que vai dar 2. É par, divide por 2 e vai dar 1. Tudo bem? Veja, o 2 é o número que repete sempre. Quantas vezes ele repetiu? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então veja, nós podemos afirmar então que o 32 ele pode ser escrito na forma de potência como 2 elevado à quinta, tudo bem? Então, veja que 2 elevado a x é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à quinta, tudo bem? Agora observe outro detalhe, veja. Se nós temos 1 sobre a elevado a n, isso é a mesma coisa que a elevado a menos n. Ou seja, nós podemos tirar um valor que está no denominador da fração e passar ele lá para cima, para o numerador, desde que você inverta o sinal do expoente. Ou seja, se eu tenho a elevado a menos n, isso é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. A gente pode fazer sempre esse caminho inverso, tudo bem? Então veja, é exatamente o que nós temos aqui. Então eu posso dizer que 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos 5 vezes 1, não precisa colocar, tudo bem? Ou seja, o cara que estava no denominador, ele passou para o numerador. E para que a igualdade continuasse verdadeira, a única coisa que nós precisamos fazer é trocar o sinal. Aqui o 5 era positivo. E nós passamos ele para um número negativo. Veja que agora
Veja que agora as bases são iguais. Nós igualamos as duas potências. E eu olho para cá e vejo que a base aqui é 2 e aqui a base também é 2. Bem, se as bases são iguais, isso significa que os expoentes também são iguais. Então x vale menos 5, tudo bem? O nosso conjunto verdade, então, é esse daqui. Tudo bem? Vamos para a letra C do nosso exercício. Veja novamente, veja, nós temos 25 elevado a x igual a 625, tudo bem? Veja que desse lado, nós temos aqui 25, é um número que pode ser fatorado, e do lado direito nós temos um número que também pode ser fatorado. Vamos fatorar os dois números dessa vez, vamos lá, 25. Veja, não é par, então não divide por 2. 2 mais 5 é 7, 7 não divide por 3, então 25 também não divide. Não divide por 4 porque não é par, mas divide por 5 porque termina em 5, tudo bem? Veja, 25 dividido por 5 dá 5. Ainda dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Veja, o 5 é o único número que repete. Quantas vezes? 2 vezes. Então, nós podemos afirmar que o 25 pode ser escrito na forma de potência como 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, veja que desse lado eu vou escrever o 25 como 5 ao quadrado. Por que eu estou colocando parênteses? Porque lá já existe um expoente que é o x. Tudo bem? Então, para não misturar, eu vou colocar ele aqui. Igual. Veja que nós vamos precisar também fatorar o 625 para escrever ele na forma de potência, tudo bem? Você já deve estar suspeitando que o 625 ele é uma potência de 5, né? Então veja, ele não divide por 2 porque não é par. Veja, 5 com mais 2 é 7, com 6, 13. 13 não divide por 3, então esse número ele não é divisível por 3, ele só vai dividir por 5. Tudo bem? Quanto é 625 dividido por 5? Veja, 6 por 5 dá 1, sobra 1. 12 por 5 dá 2, sobra 2. Então veja, é 125. 125 dividido por 5 vai dar quanto? 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Tudo bem? Então veja, o único número que repete é o 5. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. Tudo bem? Então isso significa que nós podemos escrever o número 625 como 5 à quarta. Então aqui eu vou escrever, veja, 5 à quarta. Agora olha para essa potência aqui, nós precisamos eliminar o parênteses, mas veja. Veja outro detalhe aqui. Se eu tenho a elevado a n elevado a m, isso é potência de uma potência. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Tudo bem? E é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Veja, eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes x é 2x. E vai ficar assim, então. 5 elevado a 2x é igual a 5 elevado à quarta. Bem, veja que as duas potências elas possuem a mesma base. Veja, 5 e 5. Se as duas potências possuem a mesma base, significa que os expoentes são iguais. Então, veja, 2x é igual a 4. X, então, é igual a 4 dividido por 2. Vou continuar aqui no lado, veja. 4 dividido por 2 é 2. Então, isso significa que o x vale 2. Tudo bem? Ou seja, 25 ao quadrado é igual a 625. O nosso conjunto verdade é, então, esse bem aqui, unitário, cujo único elemento é o 2. Continua comigo, não me abandona. Já estamos chegando no final, vamos lá. Vamos na letra D aqui, veja. 2 elevado a x mais 4 é igual a 16. Veja aqui que nós vamos precisar... O 2 não tem como fatorar, mas o 16 tem como fatorar. Então vamos fatorar o 16 aqui, veja. É par divide por 2 que dá 8. É par divide por 2 que dá 4. É par divide por 2 que dá 2. Que é par divide por 2 que dá 1. Veja, só repetir o 2 quantas vezes? 4 vezes. Tudo bem? Isso significa então que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Vamos então aqui, veja, 2 elevado a x mais 4 é igual a 2 elevado à quarta. Veja que a base é a mesma. Então significa que as duas potências são iguais. Então os expoentes também são iguais, veja. X mais 4 é igual a 4. Você deve ter percebido então que se x mais 4 é igual a 4, então o x tem que valer... Veja, o 4 troca de lado e troca de sinal. Então veja que x vale 0.
Tudo bem? O nosso conjunto verdade, então, é esse aqui. Ok? Tá acabando, vamos lá. Temos mais duas aqui. Veja, essa daqui, essa letra E, ela parece difícil, mas veja que ela é interessante. Veja, eu tenho 0,01 elevado a 3x menos 1. E aqui eu tenho 0,01 elevado a 0. Você pode observar logo de cara que essa base aqui, 0,01, ela se repete nas duas potências. Isso significa que eu não preciso fatorar mais nada. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, de cara, eu já posso dizer que 3x menos 1 é igual a 0, que é o expoente da potência à direita, tudo bem? Veja, mas eu não quero saber o valor de 3x menos 1, eu quero saber o valor de x. Então, veja, esse termo que está aqui negativo, que é o menos 1, veja, isso aqui é uma equação do primeiro grau. O número que não tem incógnita, eu vou passar para o outro lado. Está negativo, vai passar positivo, tudo bem? O 3 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Pronto. Então x é igual a 1 sobre 3. O nosso conjunto verdade é 1 sobre 3. Tudo bem? Vamos para a nossa última questão de hoje. Vamos lá. Veja aqui que nós temos 5 elevado a x ao quadrado mais 2x igual a 1. Tudo bem? Aqui, veja, você precisa lembrar o seguinte, que todo número elevado a 0 é igual a 1, desde que o a seja diferente de 0. Tudo bem? 0 elevado a 0 não existe, é uma indeterminação, tá bom? Então, veja, se eu tiver, por exemplo, então, 2 elevado a 0, isso me dá 1. 3 elevado a 0, isso me dá 1. Ora, se qualquer número elevado a 0 é 1, então nós podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira, veja. 5 elevado a x ao quadrado mais 2x é igual a 1. Bem, se todo número vai dar 1, então eu vou escrever isso aqui como 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 também é 1. Por que eu fiz isso? Porque se eu consigo igualar as bases, eu posso igualar os expoentes. Tudo bem? Então vamos lá, eu posso afirmar então agora que x ao quadrado mais 2x é igual a 0. Tudo bem? Veja que nós temos agora uma equação do segundo grau incompleta, onde falta o termo independente. Uma forma de resolver fácil é colocando x em evidência. Veja, colocar x em evidência é dividir todo mundo por x. Veja, x ao quadrado dividido por x dá x. 2x dividido por x dá 2. Pronto. Tudo bem? Veja, olha o raciocínio, é muito simples. X está multiplicando x mais 2. Eu tenho um fator aqui, eu vou marcar de azul aqui, veja. Aqui eu tenho um fator, aqui eu tenho outro fator. Um produto entre dois fatores que dá quanto? 0. Toda vez que a multiplicação entre dois fatores for 0, é porque um dos dois é 0. Ou os dois são 0. Então veja, uma solução é que se x é 0, veja, 0 vezes qualquer coisa me dá 0. Então uma resposta é que x é 0. Uma outra resposta, veja, é que o x mais 2 é que é 0. Bem, se x mais 2 é que é 0, então eu posso dizer que x é igual a quanto? Menos 2. Agora veja, será que todos os dois resultados são verdadeiros? Veja, se x é 0, então eu tenho 0 ao quadrado é 0, 2 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 5 elevado a 0 é 1. Opa, é verdade. Vamos ver o menos 2. Menos 2 ao quadrado vai me dar quanto? 4. Veja aqui, ó, menos 2 ao quadrado vai me dar 4 positivo. Eu vou colocar de azul, veja. Menos 2 ao quadrado vai me dar 4 positivo. Menos 2 vezes 2 vai me dar menos 4. 4 menos 4 dá 0, 5 elevado a 0 é 1. Então veja que tanto o 0 quanto o 2 são soluções realmente da nossa potência. Então o nosso conjunto verdade aqui, ele é menos 2 e 0. Esses dois valores são soluções da nossa equação exponencial. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta no comentário desse vídeo aí embaixo. Tudo bem? Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, né? Ajude o nosso canal aqui a crescer. Nós vamos estar sempre postando novas videoaulas. Se você tem um assunto que você tem dúvida, você pode deixar no comentário aí embaixo que eu faço uma videoaula explicando bem direitinho, com vários exemplos. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.